Fala galera, eu aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar ser um pouco mais ligeiro, porque essa aula de hoje é pesada. É a mais pesada de todas as que eu gravei até agora. Aula de classes gramaticais 3. A gente falou na primeira aula de substantivo, na segunda de adjetivo, numeral e artigo. Agora vamos falar de todas as outras que faltam. Por isso, é pauleira. Vamos correr um pouquinho, mas qualquer dúvida que ficar pode me contatar que a gente sana essa dúvida aí. Não durma, não coloque a cabeça no travesseiro com dúvidas. Beleza? Vamos começar, não temos tempos a perder. Classes gramaticais 3. Olha, pode ver, tem 76 slides essa aula, mas não desanime, não desanime. Vamos lá. Vamos começar, portanto, classes gramaticais 3. A primeira coisa que nós vamos falar nessa aula é sobre o pronome. Pronome é uma outra classe gramatical que substitui um nome. É uma palavra que acompanha, pode vir do ladinho, ou substituir um substantivo. Ele pode situar um substantivo referente no espaço-tempo, situar as pessoas do discurso. Pronome, você tem vários tipos de pronome. Pronome pessoal do caso reto, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome definido, pronome interrogativo, pronome relativo, que no meu ver é o mais importante. Então, a gente tem várias coisas. O pronome, portanto, ele acompanha ou substitui um substantivo, situando-o no espaço-tempo. O pronome ele tem duas classificações básicas, substantivo ou adjetivo. Pronome substantivo é aquele que toma um lugar de substantivo. Maria foi à festa do clube. Para não repetir Maria era mais animada, eu coloco ela era mais animada. Ela é um pronome pessoal do caso reto, cuja classificação de semântica ele substitui um substantivo. Então, é um pronome substantivo. Agora, um pronome adjetivo, quando eles acompanham um substantivo. Mas não é quando eles substituem um adjetivo? Não, lembra que eu falei pronome, nome substantivo. Ele vai substituir ou acompanhar um substantivo. Quando ele substitui, ele é um pronome substantivo. Quando ele acompanha, ele é um pronome adjetivo. Minha bicicleta quebrou. Minha é um pronome possessivo, dá a ideia de posse, minha. Ele está acompanhando o substantivo bicicleta. Então ele é classificado como pronome adjetivo. Aí eu falei de todas as classificações, né? Classificação dos pronomes, a gente vai ver uma por uma. Primeiro, pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles substituem um nome, eles substituem um substantivo e eles estão relacionados a pessoas do discurso. Basicamente é assim, gente, um macetinho. Primeira pessoa sou eu, é a pessoa que está falando. Eu, nós. É a pessoa, eu que estou emitindo o discurso, a mensagem. A segunda pessoa, tu ou vós, é a pessoa com quem eu estou me dialogando. Eu estou conversando com alguém aqui. Vamos supor que eu esteja conversando com alguém. Eu estou falando com essa pessoa. Eu sou a primeira pessoa, ela é a segunda pessoa. E nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma terceira pessoa. A gente está metendo a boca em uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem ou de que se fala. Essa terceira pessoa é ele, ela, eles, elas. Joinha? Os pronomes pessoais, nem sempre a pessoa gramatical ela é a pessoa do discurso. Olha essa frase. Seu pai é médico, por isso ele foi para o mesmo ramo. Esse seu, ele está se referindo ao pai da pessoa, a ele. Ele é terceira pessoa. Desculpa. Nossa. Eu acho que eu falo muito rápido, aí acontecem essas coisas. Quando eu falo seu pai é médico, eu estou me referindo a ele. Ele é a terceira pessoa do discurso. Então, seu, neste caso, é um pronome de terceira pessoa. Quando eu falo agora, seu pai é advogado, por isso você quer fazer direito, aí esse você, ele já está se referindo à segunda pessoa, você, estou falando com você. Você é uma partícula de tratamento muito usual que gera essa confusão. Você é a segunda pessoa ou a terceira pessoa? Depende. Se eu estou falando com você, você vai ser a segunda pessoa. Agora, se eu estou falando de você
você vai ser terceira pessoa. Essa é a tabelinha clichê que todo mundo tem que saber dos pronomes pessoais. Tem os pronomes pessoais do caso reto, né? E tem o do caso oblíquo. No caso reto, primeira pessoa eu, tu, depois ele, ela, nós, vós, eles, elas. São as primeiras pessoas do caso, são as pessoas do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são divididos em dois: os átonos e os tônicos. Isso está relacionado com pronúncia. Átono: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. E os tônicos: mim, comigo, ti, contigo, si, ela, ele, consigo, nós, conosco, vós, convosco, se, eles, consigo. Decora essa tabelinha. Isso é só para classificação, beleza? A gente vai ver pronome do caso oblíquo depois em aula de regência, de concordância, que é muito importante, certo? Quando você tem alguns pronomes oblíquos, o, a, os, as, quando eles se associam a uns verbos, e esses verbos terminam em R, S, Z, eles vão ficar com L na frente. Por exemplo, Carlos quer convencer o seu amigo a fazer uma viagem. Carlos quer substituir seu amigo por um pronome do caso oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo. Eu vou substituir Carlos quer convencer o, não, Carlos quer convencê-lo. Você coloca um L na frente. O verbo terminou em R. E aí o que vem na frente é um objeto direto, no caso, né? Então aí você vai colocar o L, convencê-lo. Agora, quando você associar verbos que terminam em ditongo nasal, encontro de vogais, que tem som nasal, on, em, ou palavras acompanhadas de marcas de nasalidade, que é o M e o N, vai colocar um Nzinho na frente. Não entendi nada, Lucas. Olha o exemplo. Fizeram um relatório. O verbo fizeram termina com marca de nasalidade. Você vê que é o nariz que trabalha. Por isso, nasalidade. Aí, você quer substituir um relatório por um pronome, que é o relatório, o. Você vai substituir fizeram o? Não, fizeram no. Você coloca um N. Sempre quando você tem um verbozinho que termina com uma marca de nasalidade, você coloca um hífen, um N e o referente, que é o pronome. Beleza? A gente vai ver isso depois em concordância, a gente vê tudo isso de novo. Os pronomes oblíquos podem ser reflexivos. Pronome reflexivo, eu estou falando de mim mesmo. Eu me cortei. Esse me é um pronome reflexivo. É um ato que eu sou agente e paciente da mesma ação. A gente vai ver vozes já. A gente vai entrar e falar de verbo já. Rapidinho, a gente vai ter outras aulas de verbo. A gente vai falar de vozes, voz ativa, voz passiva, recíproca, reflexiva. A gente vai ver já isso aí. Maria olhou-se no espelho. Esse se é um pronome pessoal reflexivo, certo? Maria olhou-se no espelho. Ela olhou a si própria, certo? Eu não consegui controlar-me diante do público. Controlar a mim mesmo, certo? É reflexivo. A ideia cai sobre eu mesmo, certo? Antes do infinitivo precedido de proposição, o pronome usado deverá ser o reto, pois será sujeito de um verbo. Lembra aquela história? Mim não conjuga verbo? Vocês estão cansados de ouvir isso. Mim não conjuga verbo. Traz essa coisa para mim fazer. Errado, gente. É para eu fazer, para que eu faça. Sempre que você tiver um verbo depois de um pronome, esse pronome tem que ser do caso reto. Caso reto é agente da ação, é sujeito. Os pronomes pessoais do caso reto, quando a gente for entrar em análise sintática, eu vou voltar a falar isso, os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objeto. Então, o professor trouxe o livro para mim. Beleza. É o pronome oblíquo, porque é um complemento. Trouxe o livro para quem? Para mim. Beleza. Se mim não está conjugando verbo nenhum, tá? É mim. Entre mim e tu, há uma distância. Aí, beleza. Tá certo. O mim não está conjugando o verbo. Eu estou fazendo uma comparação. Certo? Agora, o professor trouxe o livro para eu ler. Por que é para eu? Porque ler, ele precisa de um verbo, ele precisa de um sujeito. Qual que é o sujeito? Eu. Se eu coloco mim não é sujeito. Mim não conjuga verbo. Decora, gente. Mim não conjuga verbo.
tem um verbinho depois, não é mim que vai vir antes. Tá bom? Os pronomes de tratamento, depois vocês dão uma lidinha, não cai em vestibular isso, sabe? Às vezes cai quando você fala de figuras de linguagem, silepse. Quando você vai ter aula de figura de linguagem, a silepse, que é uma figura gramatical, você utiliza isso aí quando você fala de silepse de gênero, certo? Então, ó, você é um tratamento familiar, senhor, senhora, um tratamento de respeito, vossa alteza para príncipe, certo? Não é cabível a gente, né? Príncipe, quem dera a gente ter um príncipe, né? Enfim, esses aí são os pronomes de tratamento. Só saber para o uso do dia a dia, você encontra, sei lá, um papa, você vai falar, oi, você. Não, você vai falar certo, você vai falar, vossa santidade, beleza? Pronomes possessivos. Falamos dos pessoais do caso reto, do caso oblíquo. Agora vamos falar dos possessivos. Possessivo, nome significa o quê, hein? Possessivo, posse. Nossa, gente. Possessivo indica posse. Posse de algo. É uma relação entre possuidor e coisa possuída. Meu carro estragou. Meu carro. O carro é meu, é minha posse, de minha propriedade. A sua blusa é muito bonita. Sua, é tua. Beleza? Então é uma ideia de posse. Aí tem a tabelinha, ó. Meu, meus, teu, teus, seu, seus. Os clichêsões são meu, teu, seu, nosso, vosso e seu. E no feminino, minha, tua, sua, nossa, vossa, sua. Esses são os pronomes possessivos mais usuais. Como o pronome é uma classe que varia, eles também são pluralizados, né? Vai para o plural, vai para o feminino, beleza? Pronomes possessivos, então. Ele tem alguns aspectos semânticos relacionados a ele. Minha docelena. Olha como que eu trago uma ideia de uma afetividade. Minha docelena. A Helena é propriedade de alguém? Não. Só que aí eu utilizo uma configuração figurada, uma ideia de posse, para trazer uma afetividade, porque mulher não é propriedade de homem nenhum, certo? Venho nada, seu verme. Esse seu verme é um vocativo, certo? Então o pronome possessivo pode assumir algumas outras características. Mas, Helena, você é minho, viu? Olha que frase machista. Mentira, pode ser uma melosidade. Então, às vezes você tem esses aspectos de afetividade, de semântica que você tem que analisar dentro do contexto. Leandro aprontou uma das suas. Certo? Você tem um aspecto semântico diferente. Você não tem uma posse. Você não tem uma coisa possuída e um possuidor, de fato. Você está usando um pronome possessivo para indicar uma outra situação. Esta casa é sua, aí tem uma posse. Agora, esta casa é a sua. Olha, eu estou especificando. Olha que ideia de restrição que eu estabeleço. Então é um valor semântico diferente. Certo? Você tem alguns aspectos estilísticos. Minha cabeça dói. Eu estou falando de uma ideia estilística. Eu estou referenciando a minha cabeça. Funcionário meu não erra. Eu estou enaltecendo o meu ego quando eu falo funcionário meu não erra. Eu estou querendo falar que eu sou bom. Vocês conseguem entender essa ideia de sentido oculto, sentido pressuposto? Tem uma aula na matéria de interpretação de texto, que vocês não têm aula de interpretação de texto, né? Que chama-se sentidos implícitos. Essa frase aí é muito rica disso. Funcionário meu não erra. Essa frase ela mostra o narcisismo, o egocentrismo de quem emite essa fala, certo? Filho meu, onde estás? Você inverteu, meu filho. Pode ser um vocativo, entendeu? Tirei-lhe a paz. Tirou-me a paz. Isso é muito importante. Lhe, geralmente, na sintaxe, ele funciona como um objeto indireto. Tirei-lhe a paz. Só que por que esse lhe está falando que é um pronome possessivo? Lhe, olha, eu vou mudar a frase. Tirei-lhe a paz. Tirei a paz dele. Ou tirei a sua paz. No caso de pronome possessivo, essa é a interpretação. Tirei a sua paz. Esse lhe, ele tem valor possessivo em si. Ele não é um pronome possessivo por excelência. Só que dentro desse contexto, ele assume o significado de posse. Certo? Tirou-me a paz. O me é um pronome pessoal do caso reto. Me, mim, comigo, lembra?
Agora, aqui, tirou o me a paz, o me funciona como um pronome possessivo. Tirou a minha paz, está implícita a ideia de minha. Então, sempre analise o contexto. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, indefinido. Indefinido não é definido, ou seja, ele é vago, ele é abstrato, ele é impreciso, ele é genérico. Geralmente relacionado à terceira pessoa do discurso. Tem os variáveis e os invariáveis. Variáveis é aquele que vai para o plural ou fica no singular. Os invariáveis que não tem plural. Os invariáveis, ó, quem, alguém, ninguém, outrem. Outrem é a mesma coisa que outro. Cada, algo, tudo, nada. São os pronomes indefinidos invariáveis. Agora, você tem os variáveis. Algum, pode ter plural, alguns. Pode vir feminino, alguma, nenhum e outro. Aliás, a única palavra da língua portuguesa que não tem plural terminado em S é um pronome indefinido variável, qualquer. Plural de qualquer é quaisquer, termina em R, não termina em S. Beleza? É um pronome indefinido variável. Beleza? A gente tem algumas relações de significação. Ó. Quando você tem um pronome indefinido e um substantivo, todo homem treme. É diferente de todo o homem treme. Quando eu falo todo homem treme, eu estou falando de todos os homens. Todos os seres que nasceram com XY, eles tremem. Estou generalizando. Agora, todo o homem treme, estou falando que um homem treme o seu corpo inteiro. Entendeu? Indefinido e adjetivo. Ela estava toda sexy. Olha o efeito de sentido que você confere quando você coloca um pronome indefinido na frente antes de um adjetivo. Tá vendo? A significação, você dá uma maior afetividade, uma maior ênfase no que você quer transmitir. Quando você tem um pronome definido algum e um substantivo, algum ladrão ou policial, você consegue transmitir a sua mensagem de maneira vaga, genérica, certo? Substantivo e algum, ladrão algum, delegado. Tá vendo? Você consegue inverter as coisas e transmitir uma outra significação. Então é muito importante que nós analisemos justamente isso. Uma mudança de posição, uma posposição, uma anteposição de um pronome também pode conferir mudança de significação. Quando você tem qualquer e um substantivo, qualquer mulher faria esse trabalho. Agora, quando você tem um substantivo e qualquer mulher, qualquer faria esse trabalho. São significações diferentes. Entendeu? Mudança de classe. Certo homem viaja. É um pronome definido. Certo homem. Poderiam colocar no plural. Certos homens viajam. Agora, homem certo viaja. Esse certo, ele está qualificando o meu homem. Então, ele é um adjetivo. Agora, homem viaja certo. Esse certo, ele está dando uma circunstância, um modo de como se viaja. Ele está relacionado ao verbo, então é um advérbio. Então, você pode mudar a classe gramatical mudando a posição numa frase. Próximos, pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos é bem sugestivo. Está relacionado a uma interrogação. Interrogação é uma pergunta, beleza? São usados em perguntas, seja uma pergunta direta ou indireta. Onde você mora? Tem um ponto de interrogação lá no final? Onde é um pronome interrogativo. Quero saber onde você mora. Aqui é uma interrogação indireta, porque você não tem um ponto de interrogação no final. Mas o onde é uma pergunta. Eu quero saber onde você mora. Você não está falando onde você mora, mas está implícita a ideia de pergunta. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis, qual, quais, quanto, quantas. Ou invariáveis, que, onde, quem. Beleza? Quantos de vocês estudam diariamente? Quem de vocês estuda diariamente? Quem não vai pro plural. Beleza? Pronomes demonstrativos. Demon de demônio, gente? Não, né? Demonstrativos de demonstração, de mostrar. Aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Lembra que eu falei no começo? Ó, eu estou conversando com alguém, eu sou a primeira pessoa, segunda pessoa e estou falando de uma terceira pessoa. Quando eu falo de primeira pessoa, é este, ó, este corpo, esta cabeça. Primeira pessoa. Quando eu vou falar dela, eu vou apontar para ela, ó, esse corpo, essa cabeça. Agora, eu vou falar daquela pessoa que eu tô falando. Aquela cabeça, aquele corpo. Então, quando eu tô falando da primeira pessoa, a pessoa que fala no discurso, ela tá mais próxima de mim. Sou eu mesmo. Então, é este, esta, estes, estas, isto.
Agora, tô falando com quem eu tô falando. Tá um pouquinho mais distante de mim. Esse, essa, esses, estas, isso. Agora, eu tô falando de uma pessoa que tá bem distante de mim. Eu falo aquele, aquela, aquilo, certo? Então, primeira pessoa, você usa determinados pronomes demonstrativos. Segunda, outros. Terceira, outros pronomes. Os pronomes demonstrativos eles podem se combinar com algumas preposições. Por exemplo, de mais este, deste. De mais esse, desse. E assim vai, tá, gente? É bem habitual a gente fazer essa coisa. Quando você tem um pronome demonstrativo e a palavra rege uma preposição, por exemplo, você aglutina, você funde, certo? O pronome com a preposição. Isso é bem habitual na nossa língua, certo? Os pronomes demonstrativos eles funcionam como marcadores espaciais. É aquilo que eu havia falado agora. Este relógio está próximo de mim. Esse relógio que está na minha mão. Esse relógio que está no seu pulso. Aquele relógio que está na casa de minha mãe. Você está percebendo a noção de espaço, a noção de distância entre os marcadores? Marcadores temporais. Este verão. Você usa o este também para falar do tempo presente. Este verão. Que tal esse verão que passou? Passou já, tá lá atrás. Aqui, o verão já era, passou. Passou, mas tipo assim, tá ali. Como se fosse esse último ano. Agora, você quer falar lá do ano 2000, aquele ano. Lembro-me daqueles verões no litoral da minha infância. Quando tem muito tempo atrás, você usa aquele. Então, além de marcar espaço, esses pronomes demonstrativos também se referem ao tempo. Marcadores discursivos, são os marcadores coesivos. Aqui você tem um conceito, que eu acho que eu já vou explicar agora para vocês, que é o conceito de anáfora e catáfora. Anáfora é uma referência anterior. Por exemplo, você fala assim, a situação político-econômica no Brasil está muito ruim. Aí você vai usar esse panorama influencia diretamente a balança comercial. Esse panorama está se relacionando ao que eu citei antes. Se eu falei antes as coisas no meu texto, eu estou fazendo esse transmite uma ideia de anáfora. Anáfora, relação ao que vem antes. Beleza? Pronome demonstrativo indica muita relação de anáfora e catáfora. Anáfora é a relação que vem antes. Agora, se eu falo, por exemplo, assim, a situação político-econômica no Brasil é esta, : insustentável, corrupção, passividade e balança comercial desfavorável. Quando eu falo esta, eu estou demonstrando uma relação de catáfora, que é uma relação, um pressuposto que vai vir depois. Esta, : tudo que eu falei depois está se relacionando com o meu esta. Catáfora. Então, anáfora, estou me relacionando com o que eu citei antes. Catáfora, vou me relacionar com o que eu vou citar depois. Anáfora e catáfora. São esses marcadores discursivos, coesivos. É basicamente isso. É o que eu citei nessa relação de anáfora e catáfora. A anáfora e a catáfora explicam esses marcadores discursivos, coesivos dos pronomes demonstrativos. Os termos o, a, os, as são considerados demonstrativos quando seu sentido equivale a isto, isso, aquilo, aquele, aquela. Tem uma música Sampa do Caetano Veloso, até eu coloquei essa imagem em São João com a Rua Ipiranga, cruzamento muito famoso da cidade de São Paulo. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. O que, nesse sentido, significa aquilo que. Então, às vezes, quando você coloca um o aí na frente de um pronome relativo que, esse conjunto se transforma em um pronome demonstrativo. Então, às vezes, é muito importante para você entender a significação de determinado pronome, você saber qual que é a classificação dele, você substitui por um outro semelhante. Aí você vai ter analogia de resultados. Pronomes demonstrativos, aspectos semânticos. Aspecto semântico é aspecto de significado. Qual é o significado? Veja. Significado depreciativo. Estou depreciando, aquele moleque vai me pagar caro. Quando eu falo aquele moleque, não estou simplesmente apontando uma pessoa, a terceira pessoa no caso, de quem eu estou falando. Estou simplesmente apontando. Eu estou apontando e dando um tom pejorativo, uma característica jocosa, uma característica ruim. Estou depreciando ele.
Quando eu falo, esta mulher me deixa hipnotizada, eu não estou simplesmente apontando essa mulher, falando que ela está perto de mim, mas eu estou transmitindo um ar de afetividade com relação a isso, uma malícia por trás dessa minha fala. Quando eu falo, isso que é competência, eu não estou só apontando e falando que isso é uma competência, eu estou dando uma admiração. Na frase, na entonação da minha fala também indica essa admiração. Então, os pronomes demonstrativos também estão muito relacionados com valores semânticos diversos. Para mim, os mais importantes são os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles fazem uma relação. Relação, na matemática, significa divisão. Divisão, você sempre tem um numerador e um denominador. Certo? Numa fração, por exemplo, você tem o numerador e o denominador. Isso, você precisa dos dois, gente. Você precisa dos dois. O pronome relativo, ele relaciona uma oração a um substantivo que representa. Por isso, dois elementos. O pronome relativo é relacionar algo com algo. Geralmente é uma oração com um substantivo. Eles são variáveis ou invariáveis. Os variáveis são esses aí, o qual, os quais, quanto, quanta, cujo, cujas. Cujas, ideia de posse. E invariáveis que, quem, onde. Conseguiu o emprego que tanto queria. Que tanto queria é uma oração, porque tem um verbo, queria é verbo. Então, tudo que está ao redor do verbo, a gente fala, tudo aquilo que circunvizinha o verbo, é o que compõe uma oração. Conseguiu o emprego é a outra oração. Esse que, ele está unindo uma oração com a outra, certo? Só que, na verdade, esse que, ele está relacionando o que tanto queria, está relacionado a um emprego. Emprego é substantivo. Que tanto queria é uma oração subordinada adjetiva. Que funciona, tudo isso funciona como um adjetivo para eu qualificar o meu emprego. Quem está linkando esse substantivo com essa oração é o pronome relativo que. Então, as orações adjetivas, a gente vai ver isso, são iniciadas, são introduzidas por pronomes relativos. Os mais usuais. Que, quem, onde e o cujo, cuja. Certo? A casa onde ela mora é mal assombrada. Esse onde está se relacionando à casa. Esse é o menino de quem te falei ontem. Quem fala algo a alguém. Ou fala de algo. Aí, nesse caso, é fala de algo. Então, por isso que tem um de na frente do pronome relativo quem. Porque o verbo pede essa preposição. Você precisa ter essa regência. A gente vai ver isso na aula de regência verbal. Certo? Então, o pronome relativo ele faz isso. Ele faz essa união, essa fusão entre um substantivo com uma oração adjetiva. Vamos falar um pouquinho do mesmo. Olha essa lei aí, a gente vê na porta de todos os elevadores. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. O mesmo, nesse caso, tem um artigo na frente, então ele funciona como um substantivo. O mesmo, tá certo usar esse o mesmo, porque mesmo não é um substantivo por essência. Mesmo é um pronome. Só que quando você coloca ele depois de um artigo, ele está funcionando como substantivo. Tá certo? Sim, vamos estudar os usos da partícula mesmo. Mesmo pode ser utilizado na função de um advérbio, denotando justamente, até, ainda, de fato. É aqui mesmo, gente, nesse lugar aqui, ó, aqui mesmo. Ou seja, justamente aqui. É um advérbio, funciona como um advérbio. Como substantivo, cuja acepção semântica se refere à mesma coisa. O mesmo que eu disse a ela, também disse a você. Ou seja, a mesma coisa. A mesma coisa que eu falei para ela, eu falei para você. Então, o mesmo pode funcionar como um substantivo. Na qualidade de uma conjunção concessiva, fazendo referência ainda aqui. Mesmo exausta, não deixe de praticar atividades físicas. Importante. Mesmo exausta, quer dizer, ainda que ela estivesse exausta, conquanto ela esteja exausta, apesar dela estar exausta, eu estou dando uma ideia de concessão. Apesar de alguma coisa, é outra situação. Apesar de X, aconteceu Y. Então, a ideia de concessão mesmo pode funcionar como uma conjunção concessiva. Funcionando como pronome ou adjetivo, referindo-se à ideia relativa a idêntico, próprio, exato. Elas mesmas resolveram tudo sozinhas. Ou seja, elas próprias. Exatamente elas. Então, ele pode funcionar como um pronome adjetivo nesse caso. E algumas expressões referentes a dar na mesma.
Aconselhar ou não, dá no mesmo. Você pode falar essa frase. Dar no mesmo significa, não adianta, não tem solução, vai dar a mesma coisa. O resultado vai ser aquilo, certo? Agora, tá errada aquela frase do elevador, gente. O mesmo em função pronominal, ele não é íntegro dessa forma. Antes de entrar no elevador, verifique se é o mesmo encontra-se parado nesse andar. Mesmo em função pronominal, retomando o sentido de pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso reto, aí ele está querendo retomar o elevador, ele está querendo substituir um substantivo. Mesmo nesse caso, não é um pronome pessoal do caso reto. Mesmo não tem acepção de pronome pessoal do caso reto. Então, professor, como deveria ser o certo? Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado nesse andar. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Mesmo não tem na gramática normativa uma acepção em que aceite ele como pronome pessoal do caso reto. Então, o certo é verifique se ele encontra-se parado nesse andar. Vamos falar um pouquinho de verbo. A gente está quase terminando, falta verbo, preposição, interjeição e conjunções. Verbo. Verbo é a classe de... Verbo, a gente, às vezes eu pergunto, falo assim, gente, o que é verbo? Muita gente vai falar, verbo é ação. Ah, é? E o verbo ficar, qual que é a ação que ele transmite? Ah, tá bom, o verbo é ação e estado. Ah, é? E o verbo nascer? E o verbo querer? Então, verbo não é necessariamente ação e estado. Verbo é uma classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Ele pode indicar ação, por exemplo, verbo correr, pode indicar estado, verbo ficar, pode indicar fenômeno da natureza, chover, pode indicar uma ocorrência, nascer, pode indicar um desejo, querer. E como assim ele se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz? Pessoa é a conjugação. Verbo conjugado em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Flexão em número. Se o verbo pode se pluralizar ou pode permanecer no singular. Como assim tempo? Desculpe. Como assim tempo? Passado, na verdade, pretérito, presente, futuro. Como assim modo? Modo imperativo, modo indicativo, modo subjuntivo. Como assim voz? Voz ativa, voz passiva. O verbo é a classe gramatical que mais tem flexões. Ele se flexiona em tudo isso e ele pode indicar vários processos dentro do âmbito do vocabulário, certo? O que vai caracterizar os verbos, de fato, são as suas flexões e não a significação. Um verbo pode ter vários significados, certo? Não tem um grupinho, o verbo sempre vai indicar ação, não. O que caracteriza, de fato, o verbo é aquela classe gramatical que se flexiona em quase tudo. Tudo que existe, ele se flexiona. Por exemplo, corrida, chuva e nascimento são palavras que têm conteúdo muito próximo de alguns verbos mencionados. Só que eles não se flexionam em tudo que os verbos possuem. Corrida, você consegue passar corrida para uma voz passiva? Não, você não consegue corrida para o presente, pretérito, futuro? Não, porque corrida é substantivo. Substantivo não se flexiona em tempo, não se flexiona em modo, não se flexiona em voz. Então, por mais que a significação seja semelhante, elas não são consideradas verbos, e sim substantivos, porque elas não se flexionam em tudo que um verbo se flexiona. Certo? Verbo, pessoa e número. As pessoas gramaticais, elas estão relacionadas às pessoas do discurso. Lembra que a gente falou primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa, eu, nós. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tirei o nó da depressão e fomos felizes. Tirei, o verbo está conjugado. Eu tirei, certo? Então está conjugado na primeira pessoa do singular. E fomos felizes. Fomos, do verbo ir, está conjugado na primeira pessoa do plural, certo? Segunda pessoa, tu e vós. Cantaste a ópera. O verbo cantar está conjugado na segunda pessoa do singular. Tu e a orquestra cantastes o público. Cantastes está conjugado na segunda pessoa do plural. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Desfilou. Ele ou ela desfilou. Terceira pessoa do singular. Como se fosse a única do universo. Eles desfilaram. Elas desfilaram. Beleza? Gente, a presença do pronome ela não é obrigatória. O que significa um pronome estar elíptico?
ele está subentendido, ele está oculto, ele está implícito, ele está de maneira desinencial. É possível deduzir a pessoa pela flexão verbal. Olha o primeiro exemplo que eu dei ali. Tirei o nó da depressão. Eu coloquei o eu na frente? Eu tirei? Não. Mas está implícito. A gente fala de sujeito oculto, lembra? De sujeito oculto? Então o pronome ele pode estar implícito. Ele não precisa estar enunciado na minha frase ou oração. Ele pode estar de maneira oculta, que a gente entende. Flexão do verbo com relação ao tempo. É o presente, passado e futuro. Presente é uma ação que está ocorrendo, uma ação concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo, ao momento da enunciação. Enunciação é a comunicação que eu faço. Quando eu falo momento da enunciação, é o momento que eu emito uma determinada frase. Eu estou emitindo uma frase agora, eu estou enunciando-a, certo? Eu estou realizando uma enunciação. O presente é o tempo em que eu estou enunciando, certo? Saio para a rua e bebo o veneno das fábricas. Eu consigo identificar que o verbo sair e o verbo beber estão no modo presente, no tempo presente, porque ele está com o o no final. Saio, bebo, certo? É o momento presente. A gente vai ter uma aula só de verbo, mais para o final do ano, que o que vai configurar, olhando apenas para o verbo, para saber se ele está em qual tempo ele está, são as desinências. No caso, é a desinência modo temporal. O é a desinência modo temporal. Indica o modo e o tempo do verbo. Beleza? Passado. Passado é uma ação anterior ao momento que eu falei. Eu estou falando agora. Se eu estou falando de algo que já aconteceu, eu estou falando do passado. Conheci um homem. Aqui, eu conheci. Esse i indica uma ideia do passado do verbo. É uma desinência modo temporal que indica pretérito perfeito, no caso. São os modos do verbo. Futuro é uma ação posterior ao momento da enunciação. Uma ação que vai acontecer ainda. Beleza? Terei o verso. Eu não tenho ainda. Não tive. Eu vou ter ainda. É uma ação do futuro. Beleza? Aqui é uma coisa somente introdutória. A gente vai ter toda a aula de verbo. Modo do verbo. A gente falou modo indicativo. O que indica o modo indicativo? Indica uma certeza. Uma coisa geralmente corriqueira, habitual. Sou feroz e ágil. É certeza isso. Modo subjuntivo. Lembrando que o modo indicativo você tem vários outros, certo? Modo presente, você tem o presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente do indicativo. Tudo isso é indicativo. Agora você tem o subjuntivo. O subjuntivo já é um modo que indica uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade, uma vontade. Quiçá eu salte o trampolim da morte. Quiçá significa talvez. Talvez eu salte. É uma dúvida, uma incerteza. Então, é o modo subjuntivo. Já o modo imperativo, ele é uma ordem, um pedido, uma sugestão. Vá ao rei e peça perdão. Peça. Eu estou sugerindo que você faça isso. Então, quando eu utilizo determinadas concordâncias do verbo, quando eu flexiono o verbo no modo que eu quero, no modo imperativo, no caso, eu estou dando um conselho. Geralmente em propagandas publicitárias de algum produto que você queira comprar, fala, compre. Você vai utilizar isso de maneira muito boa. Esse compre é um modo imperativo, certo? E aí você tem umas outras formas, são chamadas formas nominais do meu verbo. Forma nominal é quando ele está no infinitivo, certo? Você tem um infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo é uma ação em sua potência. Infinitivo é o verbo em si. Você vai achar o verbo no dicionário como? No modo infinitivo. Cantar, beber, pôr, certo? São os verbos que têm as terminações ar, ir. E tem o or, certo? Gerúndio. Gerúndio é uma ação que está acontecendo. É o famoso NDO. São os verbos terminados em NDO. Estou cantando, estou bebendo, estou colocando. São ações que estão acontecendo no momento da minha fala. Então, ações que estão no gerúndio. A forma nominal dela é gerúndio. E o particípio é uma ação que está encerrada. Por exemplo, bebido, comido, feito. São ações que já estão encerradas. Certo? É a forma do particípio. Isso acho que é bem sabido por vocês, né? Isso é bem tranquilinho, né? Então, infinitivo, ação em sua potência. Gerúndio, ação concomitante, enunciação. Está ocorrendo. Participa uma ação já finalizada. O verbo ele transmite alguns aspectos. Um aspecto durativo.
Ele mordia ferozmente o pano. Mordia, eu estou usando um pretérito imperfeito do indicativo. E essa significação que o verbo transmite é uma ideia de durabilidade. Durou durante um tempo a mordida, certo? Um aspecto pontual. Pegou o revólver e jogou no lixo. O pretérito perfeito do indicativo, ele transmite muito essa ideia de pontualidade. Ele pegou e jogou. Pronto, foi rápido. Ocorreu no passado, mas foi rápido. Ele pegou o mouse e jogou. Entendeu? É uma ação pontual. Uma ação incoativa. Incoativa significa de iniciação. Incoativa, de resultou em algo. Começou a festa das meninas. Ó, iniciação. Começou. Simplesmente é porque é. Não tem, tipo, outra significação a não ser uma aspectualidade incoativa para o verbo começar. Começar significa um processo. Ato em si, um ato em sua potência. Então, o verbo começar, ele transmite essa ideia de incoatividade, de incoação, certo? E uma ação terminativa. Enquanto incoativa é a iniciação, terminativa é o oposto, de terminar. Encerraram-se as inscrições, certo? Encerrar, em sua semântica, significa terminação, beleza? As vozes do verbo. Isso é muito importante, porque muitos vestibulares cobram vocês passar determinadas frases para vozes e afins. O que é uma voz ativa? Voz ativa é quando é o sujeito que pratica ação. Estados Unidos goleia Japão. É meio improvável, né? Porque a seleção dos Estados Unidos é muito ruim. Vamos mudar? Brasil goleia Japão. Triste, né? Copa do Mundo. Saudade do futebol, né, meu filho? Estados Unidos ou Brasil. Brasil goleia Japão. O Brasil, ele é o agente da minha frase. Ele que pratica a ação de golear. Ele que foi lá e fez o gol. Ele que goleou. Ele é quem botou a bola dentro da rede. Ele que balançou a rede. Ele praticou a ação. Voz ativa é uma voz prática, no sentido de que o sujeito da frase é o agente daquela ação. Agora, voz passiva é ao contrário. O sujeito recebe a ação. O Japão é goleado pelo Brasil. O Japão é o sujeito da minha frase, não é mais Brasil. Brasil, nesse caso, vai ser o agente da passiva. O Japão é goleado pelo Brasil. O Japão foi quem sofreu os gols. Ele que tomou no rabo. Ele que perdeu para o Brasil. Então, o Japão, que é o sujeito da minha frase, é um sujeito passivo. Ou melhor, paciente. O sujeito paciente. O verbo é goleado, na verdade é uma locução verbal, lembra? Locução tem mais de um. É goleado, é uma locução verbal que mostra para mim que o verbo está na voz passiva. Eu não estou falando assim que é uma ação prática, é uma ação recebida. O verbo na voz passiva transmite uma receptividade, certo? Brasil, na frase Japão é goleado pelo Brasil, Brasil é quem está praticando a ação de golear, de maneira implícita. Ele que é o agente da voz passiva, certo? Isso numa análise sintática, certo? Aqui a gente está só querendo frisar o verbo. A locução verbal, nesse caso, indica que o verbo está na voz passiva. Beleza? Voz reflexiva. Reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe ação. Atropelou-se em suas próprias palavras. Cortou-se com a faca. Olhou-se no espelho. Mirou-se no vidro. Todos esses verbos, eles trazem uma ideia reflexiva. O se, nesse caso, ele é uma partícula reflexiva. Pronome reflexivo, no caso. Atropelou-se em suas próprias palavras. Eu, ou ele, no caso é um ele, né? Ele atropelou-se em suas próprias palavras. Ele praticou e recebeu ação. Eu me cortei com a faca. Eu pratiquei a ação e eu recebi a ação. Certo? A voz reflexiva recíproca já é quando você estabelece um elo entre dois sujeitos. Naquela noite, Fernanda e Bento se beijaram. Tanto a Fernanda quanto o Bento praticaram a ação. E tanto a Fernanda quanto o Bento receberam as ações. Então, existe aí uma reciprocidade. A gente fala tanto em relacionamentos. Quais são os seus pressupostos básicos? A reciprocidade. Aí, um exemplo. Reciprocidade, portanto, é quando existe uma correspondência de ações. O verbo se beijaram, ele traz essa ideia, mostra que o verbo está na voz
reflexiva recíproca. Reflexiva porque a ação recai, eu pratico e ela recai sobre mim. Só que é recíproca porque depende de um outro. Beleza? Então, voz-ativa praticação, passiva recebe ação, reflexiva ação é praticada e recaída sobre si, e voz reflexiva recíproca, a ação é praticada, recai sobre si, só que depende de um outro elemento, depende de uma reciprocidade, certo? Vamos falar do advérbio. Advérbio significa circunstância. Decore isso, gente. Advérbio é circunstância. Circunstância. Aspecto circunstancial. Compare estes exemplos. Vamos lá. O ônibus chegou ontem. O ontem, ele acrescentou ao verbo um aspecto temporal, de tempo. Quando foi que o ônibus chegou? Chegou ontem. É uma circunstância de tempo. Quando eu trago uma circunstância, eu tenho um advérbio. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Esse muito é um advérbio porque ele está intensificando algo. A criança é linda, a criança é muito linda. Esse muito está intensificando a qualidade de ser lindo, o adjetivo. Certo? Então, o advérbio, ele modifica verbo, ele modifica adjetivo, ele transmite uma circunstância para determinada outra palavra. Certo? Advérbio, ele é uma palavra invariável, ele não se flexiona. E ele modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. Às vezes, um advérbio ele pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, gente, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Todas as palavras terminadas em mente são advérbios. Infelizmente, tristemente, lamentavelmente, passivamente, ativamente, todas essas palavras são advérbios, e geralmente advérbios de modo. Esse lamentavelmente na frase está se referindo a toda aquela oração inteira, certo? Próximo exemplo. É importante sempre levar em conta o contexto. Mal ela se levantou, passou mal. O primeiro mal é um advérbio, o segundo também é um advérbio, só que eles transmitem circunstâncias diferentes. Mal ela se levantou, eu estou falando o tempo que ela se levantou. Fazia pouco tempo que ela havia se levantado, então é um advérbio de tempo. Passou mal, é um advérbio de modo. Ela pode ter passado bem também, entendeu? Algumas classificações que o advérbio pode adquirir. Afirmação, por exemplo, sim, certamente, efetivamente. Dúvida, intensidade. Aí depois vocês vão dar uma lidinha nisso aqui. Vocês vão ver todos esses adjetivos que podem transmitir essa significação. Os mais comuns: dúvida, lugar, intensidade, modo e tempo. São os mais comuns, certo? O advérbio, eles são palavras invariáveis. Eles não apresentam uma variação em gênero ou em número. Só que alguns adjetivos se flexionam em grau. Entendeu? Em gênero e em número, eles não se flexionam. Só que em grau, alguns admitem. Grau comparativo de igualdade. Renato fala tão alto quanto João. De inferioridade. Renato fala menos alto do que João. Esse alto não é um adjetivo que a gente falou lá naquela outra aula de adjetivo. Ele é um advérbio que está falando o modo como se fala. E não, alto não é a altura do meu sujeito. É o modo como ele fala. Modo é circunstância, então é advérbio. Então o advérbio ele pode ser comparativo de igualdade, de inferioridade ou de superioridade. Aí de superioridade pode ser um analítico ou sintético. Renato fala mais alto do que João, ou sintético. Ele fala melhor ou pior do que João. Então nesses casos, esse advérbio ele pode ser flexionado em grau também. E o grau superlativo analítico. Renato fala muito alto. Lembra? Superlativo analítico maior. Sintético, sintetizei. Renato fala muito alto. Renato fala altíssimo. Esse altíssimo é advérbio, porque está se relacionando ao modo de falar e não ao Renato. Entendeu? Se fosse Renato é altíssimo, seria um verbo de ligação aí no meio. Aí altíssimo seria adjetivo. Mas Renato fala altíssimo, eu estou caracterizando, estou dando uma circunstância para o meu verbo. Joia? As formas diminutivas são comuns na língua popular, gente. Ela mora pertinho daqui, quer dizer, muito perto. A criança levantou cedinho, muito cedo. Então, às vezes, eu coloco o diminutivo que traz essa ideia de intensificação. Beleza? Isso é mais na linguagem coloquial, na língua popular, oral. Certo? Então, advérbio, uma circunstância. Mudando de classe gramatical, respira, gente.
respira, tá acabando. Conjunção. Vocês precisam entender muito a conjunção para vocês irem muito bem na aula de subordinação e coordenação, certo? Período composto é aula. Conjunção é um termo que liga duas ou mais orações. Pronto. Isso é conjunção. É um elementozinho que vai unir, que vai ligar duas ou mais orações ou palavras de mesmo valor gramatical. Existe uma relação que se estabelece. Uma conjunção, ela faz esse elo, ela linka, geralmente, orações. Ele joga futebol e basquete. São termos semelhantes. Ele joga futebol e basquete. Então, esse e, ele está linkando futebol e basquete. São termos semelhantes. Uniu, é um elo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Aqui eu estou linkando orações. Iria ao jogo é uma oração. Estou sem companhia é outra oração. Linkei essas duas orações, tem uma conjunção. As conjunções, elas não necessariamente ligam só elementos, mas elas estabelecem algumas relações de sentido. Quero viajar, porém estou sem dinheiro. Eu uni a oração quero viajar com estou sem dinheiro por meio do porém. Só que, além de simplesmente unir, eu transmiti uma ideia de adversidade, uma ideia de contraste, de oposição. Certo? Ou seja, tem aí uma quebra de expectativa. Quero viajar. Só que não tem dinheiro. Que não quebrou a expectativa, não é broxante? Pois é. Então, as conjunções, além de fazer esse elo entre termos semelhantes ou orações, elas podem transmitir valores semânticos. Podem trazer quebra de expectativa, pode trazer uma ideia de conclusão, de finalidade, de causa, explicação, enfim. Certo? Aí você tem. Lá a gente vai ver tudo isso depois, eu só vou citar aqui agora. As orações, elas podem... Oração é um enunciado em torno de um verbo, essa é a definição, certo? Tem um parágrafo inteiro, tem 10 verbos, então tem 10 orações, certo? Oração é um enunciado que se constrói em torno de um verbo. Quando você tem um período simples, quer dizer que você só tem um verbo ali, você tem uma oração. Período composto é quando você tem mais de um verbo. Período é até o ponto final, certo? Quando você tem um período composto, você pode analisar a semântica da coisa por meio de dois aspectos, coordenação ou subordinação. Coordenação, quando as orações, vamos supor, você tem uma oração, uma conjunção e uma outra oração. Quando as orações, elas necessitam uma da outra, para você entender essa, você tem que entender essa e vice-versa, você tem um período composto por subordinação. Existe uma relação de dependência entre essas duas orações. Agora, quando você tem uma oração, uma conjunção e uma outra, que não necessariamente essa daqui depende dessa, essa daqui por si só tem uma significação completa. Essa daqui por si só tem uma significação completa. Quando elas são autônomas, absolutas, independentes, você tem um período composto por coordenação. A gente vai retomar tudo isso depois. E essas conjunções que trabalham junto com a coordenação são as conjunções coordenativas, certo? Que você tem as aditivas. E, nem, não só, mas também, ademais, além disso, não só, mas ainda. A sua pesquisa é clara e objetiva. O e é uma conjunção aditiva. Eu trago uma ideia extra, uma ideia de adição. Adversativas é uma ideia de contraste, de compensação, de oposição, de restrição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, no obstante, certo? A gente usa muito nas redações, sobretudo quando a gente fala de técnica de refutação. Você quer refutar um argumento. Um lado A e um lado B. Se defende o lado B, você tem que refutar o lado A. Você considera o lado A. O lado A é importante, beleza, blá, blá, blá. Mas o lado B é o certo. Você usa esse mas, você está fazendo a técnica de refutação. Mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Beleza? Você tem as conjunções alternativas, que dá uma ideia de alternância. Ou, ora, já, quer, seja. Ou escolha agora, ou fico sem presente de aniversário. É uma ideia de alternância. Você tem também a ideia de conclusão. Conclusão ou consequência, né? Logo, portanto, pois, depois de um verbo. Quando você tiver um pois entre vírgulas, tem uma vírgula, pois, vírgula de novo, é conclusão, certo? Portanto, por conseguinte, por isso, assim, certo? Tudo isso transmite ideia de conclusão, são conjunções. Você tem as conjunções explicativas, geralmente é o porquê e o pois.
traz uma ideia de justificativa, né? O que, o porquê, o pois antes do verbo, né? Por quanto, beleza? Não demore, que o filme já vai começar. Não demore, pois o filme já vai começar, porque o filme já vai começar, certo? Aí, lembra, aí quando você tem as orações que estão sendo linkadas com uma conjunção e existe uma dependência, eu disse isso. Ou melhor, eu disse que você iria repetir de ano, por exemplo. Eu disse que você iria repetir de ano. A primeira oração é eu disse. A segunda oração era que você iria repetir de ano. O elo se dá por meio de uma conjunção. É o que, certo? A conjunção, nesse caso, é uma conjunção subordinativa. Porque se eu pegar somente essa primeira frase, eu disse, tem significação completa? Não tem, precisa de um complemento. Precisa da outra oração. Então, o que, ele faz esse elo de uma oração anterior com a próxima, e ambas existem uma relação de interdependência entre elas, certo? Então, esse aqui é uma conjunção subordinativa. Neste caso, é uma conjunção subordinativa integrante. Uma conjunção subordinativa integrante, elas indicam que a oração subordinada por elas, introduzida, completa ou integra o sentido da principal. Essa oração, eu disse, que você tem aqui, é a oração principal. A próxima oração é a oração subordinada. A conjunção integrante é aquela que faz com que a oração subordinada complete o sentido da oração principal. A gente vai ter tudo isso em subordinação, só estou querendo citar, certo? Espero que você volte. É a mesma coisa que espero sua volta. Eu transformei sua volta em uma oração, que você volte. Você tem as conjunções subordinativas causais. O nome é bem sugestivo, né? Dá uma ideia de causa. É uma oração subordinada que vai ser a causa da minha oração principal. Aí você tem as conjunções porque, que, como, pois, que, visto que, uma vez que, já que, portanto que, certo? Como não se interessa por arte, desistiu do curso. A oração principal é desistiu do curso, mas qual foi a causa dessa desistência? O não interesse pela arte. Esse como é uma conjunção subordinativa causal, certo? A gente vê isso nas orações adverbiais. Você tem as concessivas, que trazem uma ideia de concessão, uma quebra de expectativa, uma quebra de lógica. É uma oração que dá uma ideia contrária à oração principal, só que não necessariamente impede que a oração principal seja materializada. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. É tarde, então qual que é a sua ideia? Eles não vão visitar, né? Mas mesmo assim eles foram. Isso é uma ideia de concessão. Embora tenha um impeditivo, ocorreu determinada ação. Isso é uma concessão. Condição, condicionais, conjunções condicionais, indicam uma condição para a realização de outra coisa. Tem um pressuposto, tem algo impeditivo que deve ser realizado para efetivar determinada outra situação. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. É o que eu digo para vocês. Se vocês precisarem de minha ajuda, entrem em contato comigo. Esse se é uma ideia de condição. Para vocês me ligarem, necessita de uma condição, que é ter dúvidas. Beleza? As conformativas trazem ideia de conformidade. Elas vão introduzir uma oração que exprime uma conformidade de um fato com o outro. O que é uma conformidade? Por exemplo, eu falo assim: conforme o filósofo Mário Sérgio Cortella, a felicidade é efêmera. Quando você traz essa partícula, essa conjunção conforme, eu estou falando que a oração principal, a felicidade é efêmera, ela pressupõe um argumento de autoridade. Eu estou falando que essa frase é de um autor. Geralmente, quando você utiliza na redação uma argumentação por autoridade, você utiliza orações conformativas. Você utiliza conjunções conformativas, que é conforme, como, segundo, consoante. Consoante ao pensamento de Kant, sapere e aude, entendeu? E você tem as conjunções finais, que dá uma ideia de finalidade. Toque o sinal para que todos entrem no salão. A fim de que, para que, porque, que, tudo isso dá uma ideia de finalidade. A fim de que, um objetivo, uma meta. Beleza? As proporcionais. Proporcionais dá uma ideia de proporção. É como se fosse uma relação. Vamos entender. Quanto mais alguma coisa, menos acontece outra. Você tem um parâmetro de comparação, uma ideia relacional.
O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Uma oração depende da outra, por isso é um período composto por subordinação. Só que esse à medida que ele traz uma proporção entre essas duas coisas. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. É uma relação de, como se fosse uma relação de causa e consequência. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Tá vendo? Uma relação de causa e consequência. A que faz esse elo é uma conjunção subordinativa proporcional. A relação que se estabelece aí é uma proporção. Uma dependência proporcional, melhor dizendo. Temporal, ideia de tempo. Situação temporal. A briga começou assim que saímos da festa. Esse assim que está relacionado ao horário que vocês saíram da festa. A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Assim que chegou a hora do voo dele. Ele foi lá embora, aí a cidade ficou triste. Então é uma relação de tempo. Tem várias conjunções que são temporais. Quando é a mais comum, enquanto, antes que, depois que, assim que, mesmo que, depois de, agora, mal, né? A gente viu os exemplos do mal. Beleza? As últimas duas, as comparativas. O nome é bem sugestivo. Traz uma comparação. O jogo de hoje será mais difícil que. Estou comparando. Mais e que é uma conjunção subordinativa comparativa. Consecutivas. Estudou tanto que dormiu na hora do exame. É uma consequência. Tanto que, de sorte que, de modo que, traz uma consequência. Então, a análise para vocês classificarem uma conjunção subordinativa é você analisar o aspecto que ela transmite. Qual é a significação que ela traz? Ela traz uma causa, ela traz uma proporção, ela traz uma finalidade, ela traz um aspecto logístico temporal, ela traz uma comparação, uma consequência. O que ela traz? Aquilo que ela simbolizar dentro da análise semântica da frase é a sua classificação. Consecutiva, ela transmite uma ideia de consequência. Beleza? As conjunções, elas são polissêmicas. Poli, muito. Semia, significação. Então, algumas conjunções podem ter mais de um significado. O e, por exemplo, não é necessariamente só adição. Esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. É sentido de e. É o sentido de adição. Mas olha aqui, estudou e não passou. Esse e não é uma ideia de adição. É uma ideia de contraste, de adversidade. Ele estudou, mas não passou. Então, várias conjunções podem mudar a sua classificação. A mais comum é o que. O que, olha esses exemplos. O que, eu coloquei 9 classificações diferentes para o que. Esfrega que esfrega. O que tem sentido de adição, esfrega e esfrega. Apressemo-nos, que chove. Explicativo. Apressemo-nos, porque está chovendo. Diga-lhe que não irei. Conjunção integrante. Introduz uma oração subordinativa substantiva, que a gente vai ver depois. Consecutiva. Onde estavas que eu não te vi? A consequência. Comparativa. Ficou vermelho que nem brasa. Coloquial, mas é uma comparação. Concessiva. Beba, um pouco que seja. Pelo menos um pouco, beba. Concessivo. Temporal, chegados que fomos. Final, fez sinal que descesse, para descer, fez sinal para descer. Causal, velho que sou. Entendeu? Então o que, ele tem várias significações. Lá no material do Drive, na partícula extras, eu coloquei uma polissemia das conjunções, um quadro em que tem todas as polissemias das conjunções. Beleza? Tem várias classificações. O E pode adquirir quantas significações? Tá lá. Só dá uma lidinha, mas é muita interpretação isso. Locução conjuntiva, quando você estabelece um elo com mais de uma palavra. Não necessariamente só o para, por exemplo. Não é só o que. Você utiliza uma outra palavra. Visto que, desde que, ainda que. Quando você tem uma conjunção que tem mais de uma palavra, é uma locução conjuntiva. É só um critério de denominação com relação à quantidade de palavras. Certo? Vamos ler esse texto que é muito importante para a redação. O bom relacionamento entre as conjunções de um texto garante a perfeita estruturação de suas frases e parágrafos, bem como a compreensão eficaz de seu conteúdo. Interagindo com palavras de outras classes gramaticais essenciais ao interrelacionamento das partes de frases e textos, como os pronomes, preposições, alguns advérbios e numerais, as conjunções elas fazem parte daquilo a que se pode chamar de arquitetura textual. Isto é, o conjunto das relações que garantem a coesão do enunciado.
O sucesso desse conjunto de relações depende do conhecimento do valor relacional dessas conjunções, uma vez que estas interferem semanticamente, ou seja, no que se refere ao sentido do enunciado. Por isso, é muito importante que na elaboração, na produção de um texto, você saiba usar cada uma das conjunções de acordo com os sentidos que elas transmitem. Beleza? Deve-se dedicar atenção especial às conjunções, tanto na leitura quanto na compreensão de um texto. E na produção, sobretudo, porque vocês fazem redações, e é muito importante você saber fazer essa seleção certinha, indicar as circunstâncias que determinada conjunção quer trazer e utilizar isso aí na sua argumentação. É aquilo que eu falei, você vai fazer uma refutação, utilize uma conjunção forte. Qual é uma conjunção forte? Uma conjunção coordenativa adversativa. Você quer fazer um argumento mais fraco? Utilize uma conjunção adverbial concessiva. Beleza? Preposição. Mais uma classe gramatical mudando um pouquinho o enfoque. Preposição ela é semelhante à conjunção. Ela também faz um elo. Só que ela faz um elo de maneira invariável. Ela liga dois termos. Ela subordina um termo ao outro. Lá, ligação de termos semelhantes e orações. Aqui, não necessariamente são termos semelhantes. Aqui ela simplesmente liga dois termos. Ela dá uma ideia de dependência entre dois termos. É uma questão fácil de resolver. Esse de é uma preposição. Moravam em Maceió. Gostava de chocolate. De chocolate. É uma novela imprópria para crianças. Todas essas palavrinhas em negrito são preposições. Elas estão linkando duas palavras que não são semelhantes. Impróprio e crianças são palavras semelhantes, não são termos semelhantes. Mas a preposição está linkando, certo? É possível percebermos que o termo introduzido por preposição pode estar se referindo a um verbo ou a um nome. Porém, há casos em que a preposição pode estar ligando duas orações de um período, subordinando uma a outra. Fiz de tudo para te esquecer. Tá ligando, tá vendo? Foi advertido por estar se comportando mal. Beleza? A preposição ela tem duas classificações que, no meu entender, vocês não precisam saber. Preposições essenciais e acidentais. Preposições essenciais são aquelas preposições que simplesmente funcionam como preposição. Essa daqui é a listinha que a gente sempre decora, né? A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, para, sob, perante, atrás, sob. Todas essas preposições são preposições essenciais. Elas são preposições por excelência. Agora, tem algumas preposições que são acidentais. São palavras de outras classes gramaticais que viram preposição dependendo do contexto, certo? É o como, é o conforme, é o segundo, é o durante, é o fora, é o exceto. O como, conforme, segundo, por exemplo, são conjunções por excelência. Só que dependendo do contexto pode funcionar como uma preposição, certo? Mesma coisa, locução prepositiva. É quando você tem mais de uma palavra. Você não tem só o de, você tem o longe de, você tem o através de. Você não tem só o, sei lá, o a. Você tem ao lado de, você tem junto a, entendeu? Isso a gente vai ver na aula de concordância nominal. Beleza? Aí cada preposição ela traz um significado também. Irei para casa. Esse para é uma preposição que indica destino. Chegou em casa aos gritos. Esse em mostra o modo como se chegou em casa. Vou ficar em casa, indica um lugar. Escrevi um artigo sobre adolescentes, indica assunto. E assim tem várias outras significações. Certo? Que vocês vão dar uma olhadinha, né? Essas daqui são as mais comuns, mais clichês que aparecem pra gente. A preposição, ela sofre uma aglutinação. Ou melhor, uma contração. Como assim? Algumas preposições elas podem se unir a algumas palavras, por combinação ou por contração. Por exemplo, você pode unir a com o, vira ao. A mais onde, vira aonde. É uma ideia de movimento, de dinâmica. Agora pode ser uma contração. De mais o vira do. Combinação é quando você simplesmente encosta. Não perdeu letra nenhuma. Contração é quando você funde e perde alguma coisa. De mais um não é deu. É do. De mais um é dum. Em mais este é neste. N é melhor. Em mais um é no. Então, contração é quando se perde alguma palavrinha, algum fonema vocálico. Certo? Na linguagem formal, não se deve fazer a contração da preposição com
com o artigo ou pronome que encabeça o sujeito de um verbo. Olha aqui, por exemplo. Talvez vocês não tenham entendido. Ó. Está na hora da criança ir brincar. Tá errado essa frase. Da criança ir brincar não é correto. Vocês têm que escrever, está na hora de a criança ir brincar. Porque a criança, ela vai ser sujeito do verbo ir. Quando ela é sujeito do verbo ir, que é o verbo que vem depois, ela não é preposicionada. Gente, isso é fato. Nenhum sujeito é preposicionado. Sujeito preposicionado não existe. Sujeito preposicionado não existe. Já falei isso? Sujeito preposicionado não existe. Então, a criança, no exemplo, é sujeito do verbo ir. Opa, é sujeito, então ela não pode ser preposicionada. Então, é de a criança, não da criança. Porque quando você fala da criança, é uma contração. Você fundiu a preposição com o artigo. E não. Quando é sujeito, o artigo tem que ser separado da preposição. Beleza? Chegou a hora de ele sair. Não chegou a hora dele sair. Quem sai é ele. É um sujeito. O sujeito não pode estar preposicionado. Se eu falo, chegou a hora dele sair, o sujeito está contraído com a preposição. Está bem junto. Eu quero distância. Então, de ele sair. Por isso eu separo. Agora, quando a palavra que vem na frente não for um verbo que tem um sujeito, beleza, pode juntar à vontade. Certo? Falamos disso. Agora vamos falar daquela classe gramatical mais fácil, que eu já falei na primeira aula, eu comentei que é a interjeição. Interjeição é uma admiração, um sentimento, um espanto, é uma simplesmente explanação, uma demonstração, uma reação tanto quanto espontânea frente a alguma coisa que acontece com a gente. Pode ser sons vocálicos, onomatopeicos, né, que a gente fala, onomatopeias, que é uma figura de linguagem sonora, ui, ah, ó, palavras como parabéns, atenção, obrigado, socorro. Pode ser um conjunto de palavras, certo? Nossa senhora, puxa vida. Isso é uma interjeição que exprime alguma significação, certo? Tem variação, não se flexiona, é uma classe invariável, não vai, nossa, feminino dessa interjeição, masculino dela, plural dessa interjeição, não. Elas podem ser compreendidas sozinhas, elas são autônomas, elas têm a sua significação completa. Você não precisa de um contexto, às vezes. O contexto, na verdade, é a situação que você está vivenciando, não precisa de uma frase anterior ou posterior, certo? Geralmente você usa bastante história de quadrinho, numa narrativa, na linguagem oral, popular, né? A gente usa bastante as interjeições, certo? A interjeição vai depender bastante do contexto que ela é usada para saber a significação que ela transmite, né? E uma mesma interjeição pode assumir vários significados. Não consegui o que eu queria. Desapontamento. Que coisa linda, admiração. Machuquei o dedo, dor. Então era você o dono do cachorro que estava sendo maltratado? Reprovação. Meu namorado veio, alegria. Entendeu? Então, o essa ideia de na frente da frase, é um som, um vocábulo sonoro, que é uma onomatopeia, que onomatopeia é uma figura de linguagem. Um efeito estilístico, de sentido. Agora, a classe gramatical da onomatopeia é a interjeição, certo? Então, uma interjeição pode ter vários significados, certo? E algumas podem trazer sentimentos semelhantes. Oba, hoje à noite terá pizza. Que bom! Mesma coisa. Viva, eba, todas são significados semelhantes, de notoriedade, admiração, certo? E aí você tem uma listinha de várias semânticas, de vários significados que uma interjeição pode desencadear aí. Advertência, cuidado, fogo, alerta, por exemplo, cansaço, ufa, dor, ai, caralho, que dor. Tudo isso são interjeições. Não é legal utilizar interjeição em redação, tá? Interjeição é mais uma linguagem falada. Joia, gente, terminamos a aula. Uma aula maçante, falamos de pronome, classificação de todos os pronomes, pessoas do discurso, conjugamos verbo, falamos de preposição, falamos de conjunção, interjeição. Olha, falamos de muita coisa, essa aula rendeu bastante. Qualquer dúvida pode me mandar. Eu vou resolver 5 exercícios rapidinho com vocês. Agora, para ser o exercício 4, 2 semanas depois que ela chegou, que a encontrei na praia solitária. Esse é o quê? Artigo, certo? Esse é um artigo. Depois que ela chegou, é que a encontrei. Encontrei ela. É um artigo. Está substituindo o nome.
na praia solitária. Eu viajava a pé. É o modo como eu viajava. Tá unindo palavras que não são semelhantes entre si. Então, eu estou fazendo um elo, uma ligação. Portanto, é uma preposição. Ela veio galopando a cavalo. É o modo como ela veio. O meio, na verdade, né? Então, a cavalo é uma preposição, o a. Certo? Então, alternativa B. Artigo, preposição e preposição. Exercício número 8. É 8? É, eu selecionei o 8. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Preservando-se a correção gramatical e o seu sentido original, essa oração pode ser reescrita na forma. Quero passar para uma voz sintética, que a gente chama, né? O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Não é uma voz passiva isso? O acetato de chumbo era adicionado. Ó, tem uma locução adverbial. Quero passar para outra frase. Adicionava-se o acetato de chumbo às bebidas como adoçante. O acetato de chumbo era adicionado. Olha o verbo auxiliar. Uma locução verbal tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal permanece no particípio. O verbo auxiliar se conjuga. Então, olha para o verbo auxiliar. Era. Era. É pretérito imperfeito do indicativo. Então, a hora que você for mudar, você vai colocar uma outra frase para substituir essa, o seu verbo principal tem que estar no pretérito imperfeito. Dentre as alternativas, adicionava é a característica de pretérito imperfeito, certo? E como é uma coisa, é no singular, adicionava-se no singular. Por isso não é a D, não é a E, certo? A E também está no pretérito imperfeito, só que está no plural. A D está no presente, tá? Não é. A C não mudou nada, eu só inverti a ordem da frase. A B adiciona-se, tá no presente, não é o que eu quero. Então, alternativa A, beleza? Cai muito esses exercícios aí de passar de voz ativa para voz passiva, mas a gente vai ter, na aula de verbo, a gente vai revisar tudo isso aí, tudo de novo. Bom, com mais calma, certo? Exercício 11. Olha aqui a charge. E o que a senhora tem? Nada, os corruptos levaram tudo. O verbo ter, nesse sentido, ele é ambíguo. O que é ambíguo? Desculpe. É aquilo que eu falei de ambiguidade. Ambiguidade é um fenômeno de duplo sentido. Você pode ter um significado e pode ter outro. Esse verbo ter, ele é muito ambíguo. Porque nessa frase, por exemplo, ter significa possuir ou significa sentir? Fica ambíguo. Entendeu? O ter, por excelência, ele traz uma ideia de posse. Não deve ser utilizado o ter no sentido de existir, no sentido de sentir. Então, o sentido que cada uma dessas personagens infere nesse quadrinho é a alternativa A. Ó. O que a senhora tem? Nada, os corruptos. Nada, os corruptos levaram tudo. O que a senhora sente? É isso que ele quer dizer. E eu não possuo nada. Essa é a ideia. Beleza? Exercício 13. Com a substituição do conectivo sublinhado, o sentido do enunciado é alterado em. O conectivo é, são grandes e reconhecidas as possibilidades de uso dos aparelhos eletrônicos no controle da saúde das pessoas, mas é difícil transformar blá blá blá. Mas, lembra, uma conjunção adversativa, traz uma ideia de contraste, de quebra de expectativa, de oposição. Quais são as outras conjunções semelhantes? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Tem essas daí? Tem. Tem porém, tem entretanto, tem todavia, tem no entanto. Agora, portanto não transmite ideia adversativa. Portanto, é ideia conclusiva. Portanto, é a alternativa A. Certo? Continuando no exercício 13, que tá errado os números aí. Olha aí. Se a gente se cansa. Esse primeiro C pode ser substituído por caso. Caso a gente se canse. Então, é uma conjunção condicional. Traz uma ideia de condição. Caso a gente se cansa, esse se cansa, cansar a si mesmo. É um pronome reflexivo. Do mesmo lugar, do mesmo ser. Por que não se cansar? Cansar a si mesmo novamente. É um pronome reflexivo novamente. Portanto, conjunção, pronome, pronome. Certo? E o exercício 15, o exercício do ITA. Ai, meu Deus, o ITA é difícil. Depende, né, gente? Depende. Tem questões que são, tem questões que não são. Olha esse exercício. Eu considero esse exercício como fácil. Mas vamos lá, ó.
A conjunção em destaque na frase não está destacada, né? Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. A conjunção que deveria estar destacada é o mas. Aqui que ele traz o mas. Por excelência, ele traz uma ideia adversativa. Só que aí é uma ideia adversativa, não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. O que está se fazendo aí? Não está se fazendo uma correção? Gente, não é isso. É isso. Entendeu? Eu estou corrigindo. Não se trata de apologia disso. Mas, na verdade, se trata de encarar um dado da realidade contemporânea. Estou fazendo uma correção. Correção é sinônimo de retificação. Retificação significa correção. Por isso que o verbo retificar significa corrigir. É confundido muitas vezes com ratificação. Ratificação é confirmação. Ratificar é confirmar, atestar. Beleza? Tarefinha. Esses exercícios aí das apostilas. Espero que possa ter ajudado. Fiquem tranquilos. Eu sei que essa aula foi muito rápida. Mas todos os assuntos que a gente viu nessa aula, a gente vai ver tudo de novo. Principalmente verbo, conjunção, que são as partes mais importantes. A gente vai ver tudo de novo. Pronome relativo, a gente vai ver tudo isso quando a gente entrar em sintaxe, subordinação. A gente vai ver tudo isso aí, tudo com calma. Como a gente tem uma aula de introdução às classes gramaticais, essas coisas, a gente precisa ver tudo de classes gramaticais. Eu vou mastigar os assuntos para vocês, só que eu não vou abrir mão de assuntos. Porque vai que cai no vestibular de vocês algum assunto que a gente não viu. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo que está no material do Poliedro para vocês. Não quero que vocês eu não quero que vocês vão para o vestibular sem saber os assuntos. Beleza? Pelo menos uma vez na vida vocês viram ele. Então a gente vai voltar com muita calma posteriormente. E é isso, gente. Qualquer dúvida pode me mandar. Resolvam os exercícios que ficaram faltando. Façam as tarefinhas, tudo na quantidade de vocês. Não precisa se matar, não precisa fazer tudo. Faça uma seleção, tenha uma astúcia, uma perspicácia. E é isso aí, gente. Boas aulas, bons estudos. Tamo aí. Abraço.